Ao olhar à sua volta, porém, Alice viu um tipo de escada com degraus muito separados uns dos outros. Ao lado dela, havia uma figura que mal podia distinguir. Posso perguntar quem você é? Alice perguntou, curiosa. Sou o cabineiro da escada. Não sou uma criatura material, apenas uma construção matemática. Meu trabalho é transformar um sistema, de um estado para outro mais baixo ou mais alto. Ele fez uma operação complicada que Alice não conseguiu entender, mas que resultou em seu transporte, degrau por degrau, até o nível mais elevado. Em um certo momento, Alice chegou ao nível em que tinha visto a grande mesa redonda. Esse nível continha mais elétrons do que o primeiro. Ela conseguiu contar 8 ao todo, mas não foi fácil. Como todos os elétrons que ela tinha visto até aquele momento, eles se mexiam muito rapidamente. Muitos deles davam voltas na mesa, alguns em uma direção, alguns na direção contrária. Os outros claramente não estavam em rotação, mas ainda assim estavam se mexendo. Nenhum deles estava calmamente sentado nas cadeiras em volta da mesa, e sim pulando para cima e para baixo, enquanto outros subiam e desciam da mesa sem parar. Os elétrons nunca ficavam quietos apesar de, nesse nível, não estarem se movendo tão freneticamente quanto os outros do nível mais baixo. Oi, Alice, eles disseram, quando ela apareceu. Venha e vamos lhe mostrar como funciona um confiável átomo de tamanho médio. A maneira com que a corporação Cloro conduz os seus negócios é decidida por nós, os 7 elétrons no nível de valência. Mas vocês são 8, Alice protestou. Isso é porque entramos numa sociedade com o outro átomo, o sindicato do sódio, para formar uma molécula de cloreto de sódio. Trabalhando juntos, dessa forma, gostamos de pensar que somos o sal da Terra. Um átomo funciona com muito mais harmonia quando todos os seus níveis que contêm elétrons estão completamente preenchidos. Sozinhos, temos apenas 7 elétrons no nível de valência, e o sódio só tem 1, apesar de ter espaço para 8. Ambos só têm a ganhar se o elétron do nível de valência do sódio vier sentar-se conosco no nosso nível de valência e completar nossa diretoria. E claro que isso significa que agora temos um elétron a mais, o que faz nossa carga ser negativa. O átomo de sódio tem um elétron menos do que o normal, o que faz com que sua carga seja positiva. A força elétrica entre essas cargas opostas é que mantém os dois átomos juntos. Isso é o que se conhece como ligação tônica entre átomos, uma das formas mais comuns de estrutura corporativa. Parece que há muita cooperação entre os dois lados, concordou Alice, com diplomacia. Qual de vocês é o elétron que veio do átomo de sódio? Ela perguntou. Sou eu, gritaram todos ao mesmo tempo. Por um momento, todos fizeram silêncio e olharam-se entre si. Não, é ele, disseram todos, em perfeito uníssono. Alice percebeu que não havia por que fazer perguntas que tentavam diferenciar elétrons idênticos. Eu queria saber por que vocês dizem que o átomo de sódio fica com a carga positiva quando perde um de seus elétrons, perguntou ela, achando essa questão mais conveniente. Com certeza ele ainda tem alguns elétrons sobrando e esses elétrons devem ter carga negativa também. É verdade, todos nós, elétrons, temos a mesma carga negativa, pois somos idênticos. Normalmente, essa carga é equilibrada e neutralizada no átomo por uma quantidade idêntica de carga positiva armazenada no núcleo. Átomos são normalmente neutros, sem que sua carga penda para um ou outro lado. Por isso, quando um átomo tem um elétron a mais do que o normal, ele estará negativamente carregado. A isso damos o nome de íon negativo. Se ele tiver um elétron a menos do que o normal, a carga positiva do núcleo predominará e o átomo se tornará um íon positivo. Entendo, disse Alice, pensativa, mas o que é esse núcleo de que estamos falando? Todo átomo tem um, foi a resposta evasiva que ela recebeu, mas é melhor que você não saiba muito sobre ele. E melhor mesmo, completou, nervoso, o elétron. A essa altura a conversa foi interrompida por um grito que veio de debaixo deles, passou através do nível de valência e, ao final, parou em algum lugar acima deles.
Alice olhou para cima e viu que o grito tinha vindo de um elétron, que aparentemente tinha sido excitado por um fóton, saiu de sua posição em um nível mais baixo e, agora, parecia estar muito desconfortável, isolado em um dos níveis de energia mais alto. Ele ficou lá, vagando lentamente pela amplidão do nível até que acabou dando um grito curto e caiu para o nível logo abaixo. Quando isso aconteceu, um fóton saiu correndo do átomo, levando com ele a energia liberada pela queda. Alice observou com interesse que, enquanto o elétron ia caindo de nível, fótons iam sendo emitidos. Porque os níveis de energia mais baixos eram mais separados dos outros, cada queda era maior do que a anterior, e os fótons criados tinham cada vez mais energia, liberada pelas quedas sucessivas. Quanto maior a energia dos fótons, mais sua luz tendia para o lado azul do espectro. Olhando para baixo, Alice viu que o espaço deixado no nível inferior para o elétron que fora excitado tinha sido preenchido, e que um de seus companheiros no nível de valência não estava mais lá. Em pouco tempo, o elétron que vem caindo dos níveis superiores chegou ao nível de valência e ocupou o espaço vago. O átomo havia voltado ao seu estado original. 2 elétrons tinham mudado de nível, mas, como eles são idênticos, não fazia a menor diferença. Ver nota 3 no final do capítulo. Você deve ter percebido as várias cores dos fótons que eu emiti, disse orgulhoso, um dos elétrons. Essa observação sugeria que era o elétron que havia despencado que estava falando agora, mas Alice já tinha experiência bastante com os efeitos da identidade dos elétrons para cair nessa armadilha. É assim que os átomos emitem luz, sabia? É quando os elétrons caem de um nível para o outro. Todos aqueles fótons tinham quantidades de energia diferentes e, por isso, cores diferentes também, porque a distância entre os níveis são diferentes. Eles estão bem juntos no alto do poço, mas são cada vez mais espaçados enquanto se vai descendo. Esses espaços entre os níveis são diferentes em átomos de tipos diferentes, por isso, o conjunto de energias dos fótons é completamente distinto de um átomo para outro, tão característico quanto a impressão digital de uma pessoa. Mal tinham os 8 elétrons se acalmado, ou melhor, tinham se acalmado o máximo que podiam, pois estavam sempre num movimento frenético, houve um tremor que pareceu atravessar todo o átomo. O que foi isso? Gritou Alice, espantada. Foi algum tipo de interação. Fomos separados do nosso sócio sódio e estamos vagando pelo vácuo na forma de um íon negativo livre. Mas não se preocupe. Acho que não vamos ficar vagando sem destino por muito tempo. Logo estaremos de volta aos negócios se a bolsa de câmbio for favorável. Que bolsa é essa? Ela perguntou. Está se referindo à bolsa de valores. E isso que controla os negócios no meu mundo. No nosso caso, é a bolsa de câmbio de elétrons. Todas as nossas atividades são governadas por interações eletrônicas de algum tipo. Por isso, é a troca de elétrons que é importante. Talvez você se interesse por uma visita à bolsa de câmbio. Acho que sim, respondeu Alice. Como chegamos lá? A viagem é muito longa. Não muito. Na verdade, não é nenhuma viagem. Por você estar em um átomo que interage, você já está lá, em um certo sentido. Você só precisa de uma representação diferente. E só uma questão de como olhar as coisas. Venha comigo. Assim como o elétron havia dito, não parecia que eles estivessem indo a algum lugar. Mesmo assim, Alice se viu na companhia de um elétron no canto de uma ampla sala, cheia de elétrons amontoados em volta de uma grande mesa, no centro da sala. Para Alice, parecia uma daquelas mesas que ela tinha visto nos filmes antigos de guerra, onde os comandantes moviam peças que representavam aviões, ou navios, ou exércitos. Também nessa mesa havia grandes conjuntos de peças sendo movidos em diferentes grupos. Ela olhou mais de perto para algumas dessas peças e viu que elas tinham os mesmos cartazes que os ancoradouros do pier periódico. Na verdade, olhando mais de perto ainda, ela já não tinha mais certeza de que fossem apenas peças. Pareciam mais versões miniaturas dos átomos que ela vira aportados ao longo da marina. Talvez sejam os mesmos, ela pensou. Talvez sejam os mesmos átomos que agora me parecem diferentes.
Suponho que, em vez do pier periódico, esta seria a tabela periódica. Em toda a volta da sala, as paredes tinham filas de telas em que Alice via colunas de números que mudavam enquanto os átomos eram movidos de um grupo para outro. Esses são os preços dos diferentes átomos? Alice perguntou. Sim, de certa maneira. Esses números mostram a energia dos vários elétrons que participam das combinações químicas. Eles mostram as energias de ligação dos elétrons, a diferença entre a quantidade de energia que um elétron tem em um átomo e a que teria se estivesse livre, sendo essa última maior que a anterior. Quanto maior o valor mostrado, menor a energia potencial que o elétron tem, e mais estável e bem-sucedido será o composto que ele mantém unido. O trabalho aqui na bolsa de câmbio é fazer essas energias serem as maiores possíveis. E tudo isso é feito movendo os elétrons de um átomo para outro? Perguntou Alice, lembrando-se da explicação que tinha ouvido sobre a ligação iônica do cloreto de sódio. Não, nem sempre. Às vezes esse é o método mais eficaz e, nesse caso, a ligação será feita dessa forma. A bolsa de câmbio de elétrons tem uma vantagem ao mover os elétrons porque os estados eletrônicos disponíveis dentro de um átomo estão arrumados em níveis, ou camadas, com grandes intervalos entre eles. A energia de ligação para o último elétron numa camada de um nível baixo é muito maior do que aquela para o primeiro elétron que deve ir para a camada imediatamente superior. Isso significa que há uma maneira fácil de melhorar o score total de energia de um átomo que só tem um elétron na sua camada mais alta. Se esse elétron puder passar de seu esplêndido, porém extravagante, isolamento para uma camada inferior e quase completa de um outro átomo, quase certamente haverá um ganho final na energia de ligação. É também verdade que, quando um átomo tem apenas um espaço sobrando em sua camada ocupada mais externa, esse estado tem uma energia anormalmente baixa, e é provável que qualquer elétron transferido para lá produza uma melhoria no balanço de energia. Geralmente é verdade que os átomos com um elétron de mais ou de menos são os mais ativos, os que mais provavelmente participarão de transações e formarão compostos. Átomos com apenas 2 elétrons num estado alto e aqueles com apenas 2 espaços vagos em um estado mais baixo podem também tomar parte em transferências eletrônicas semelhantes, mas o ganho na energia de ligação para o segundo elétron é normalmente bem menor do que para o primeiro, e muito menos eficaz. E o que pode fazer um átomo se ele tiver vários elétrons na última camada? Alice perguntou, como se esperassem isso dela. Um átomo assim precisa de um tipo diferente de ligação, um tipo conhecido como ligação covalente. Um átomo como o de carbono, por exemplo, tem 4 elétrons em sua camada externa. Isso significa que ele tem 4 elétrons sobrando para ter uma camada vazia e 4 elétrons faltando para ter uma camada completa. Ele está igualmente equilibrado para ganhar algo transferindo ou recebendo elétrons de outro átomo, portanto, em lugar de fazer isso, ele os compartilha. Se os elétrons de 2 átomos estão em uma superposição de estados tal que lhes permita estar em qualquer um dos dois, a energia dos 2 átomos pode ser reduzida, e isso serve para mantê-los unidos. Se um átomo tem apenas um elétron em seu último nível, enquanto a outro átomo falta um elétron para completar um nível, ambos podem alcançar um total energético mais baixo transferindo o elétron isolado de um átomo para o nível de valência quase cheio do outro. Isso é química. Os elétrons, em seus vários níveis de energia, mantêm os átomos unidos. Os detalhes da química podem, na prática, ficar muito complicados, mas o princípio é esse. Um átomo contém o número de elétrons que for necessário para neutralizar a carga positiva do núcleo. Esses elétrons preenchem os estados de energia mais baixa, com um elétron em cada estado. Se um átomo tem apenas um espaço vago em seu nível ocupado mais elevado e um outro átomo tem um único elétron que precisou ser estimulado a um nível mais alto, a energia total pode ser reduzida com a transferência desse elétron para o espaço vago no outro átomo. Ambos os átomos terão uma carga não nula e a atração elétrica resultante os mantém unidos para que eles formem um composto químico.
A ligação iônica, em que um elétron é completamente transferido de um átomo para o outro, funciona apenas entre átomos bem diferentes, um que tenha um elétron a mais e outro que tenha um elétron a menos. A ligação covalente, por outro lado, pode funcionar quando ambos os átomos são do mesmo tipo. O mais notável exemplo é dado pela ligação covalente dos átomos de carbono, a base do vasto conglomerado orgânico. Alice percebeu o ar de respeito emanando dos manipuladores de elétrons que estavam em volta da mesa, quando o orgânico foi mencionado. Um átomo de carbono tem 4 elétrons em seu nível mais externo, ou de valência. Se cada um desses elétrons se combinar com elétrons de outros átomos, todos os 8 estados eletrônicos contribuem para a superposição, e a camada é preenchida completamente. Dessa forma, um átomo de carbono pode se ligar a até 4 outros átomos, que podem ser de carbono também. O átomo de carbono também pode compartilhar 2 de seus elétrons com outro átomo de carbono, fazendo uma ligação dupla. Nesse caso, ele não se conectará a tantos átomos, mas a ligação será mais forte. A ligação iônica mais forte conecta só um átomo a outro, e por isso não produz moléculas muito grandes. Onde há 2 elétrons a serem transferidos, as coisas podem ficar mais complexas. Mesmo assim, a situação não se compara com a do carbono, em que um átomo pode se conectar a 4 outros, e cada um desses pode se conectar a vários outros. Compostos de carbono podem formar moléculas enormes de grande complexidade, contendo centenas de átomos ao todo. Todos os diferentes tipos de átomo que vejo aqui podem formar compostos assim como você descreveu? Perguntou Alice. Sim, com exceção dos gases nobres. Os átomos dos gases nobres já têm seu nível de valência completo e por isso não têm nada a ganhar com a transferência de elétrons. Todo o resto forma compostos até certo grau, apesar de alguns serem mais ativos do que outros e alguns deles serem muito mais facilmente encontrados. O átomo de cloro que você visitou, por exemplo, é muito ativo. Ele forma compostos com o átomo mais simples de todos, o de hidrogênio, que usa apenas um elétron, e também com o maior elemento natural, o urânio. Esse, sim, é um grande estabelecimento. Ele emprega mais de 100 elétrons, mas apenas aqueles no nível externo de valência realmente afetam seu comportamento químico. Ele é tão grande que tem havido rumores de que seu núcleo seria instável, ele segredou. Quero saber mais sobre isso, Alice disse com firmeza. Você mencionou o núcleo de novo. Por favor, me diga, o que é o núcleo? Todos os elétrons se olharam meio desconfortáveis e responderam com relutância. O núcleo é o mestre oculto do átomo. Nós, elétrons, conduzimos o negócio de formar compostos químicos, de emitir luz de um átomo, etc., mas é o núcleo que realmente controla o tipo de átomo em que estamos. É ele quem toma as decisões finais e estabelece o número de elétrons que podemos ter e os níveis disponíveis em que podemos colocá-los. O núcleo abriga a família nuclear, o submundo secreto da carga organizada. Espantados com esse ataque de sinceridade, os elétrons tentaram todos se esconder num canto da sala ou o mais longe possível sem ficarem muito localizados. Tarde demais, o estrago havia sido feito. Alice percebeu uma nova e ameaçadora presença que se aproximava. Em meio aos agitados elétrons, havia agora uma grande forma, pairando sobre Alice e seus companheiros. Ela percebeu que era um fóton, mas muito mais energético do que qualquer um que ela já tinha visto antes. Como todos os fótons que ela vira, ele estava brilhando, mas de uma maneira especialmente sombria e furtiva. Alice também percebeu uma coisa surpreendente para algo que era em si a essência da luz: esse fóton estava usando óculos muito escuros. E um fóton virtual pesado, tremeram os elétrons. Muito, muito pesado e muito longe da sua camada de massa. E um dos capangas do núcleo. Fótons como ele transmitem o controle elétrico do núcleo a seus elétrons clientes. Eu soube que tem alguém aqui fazendo perguntas, disse o fóton, em tom ameaçador. Os núcleons são o tipo de partículas que não gostam de saber que há perguntas sendo feitas por qualquer outra pessoa. Vou levar essa pessoa para fazer um pequeno passeio e encontrar um pessoal, ou melhor, umas partículas.
Elas querem muito conhecê-la. Isso não pareceu um começo muito promissor para um novo relacionamento, e Alice estava considerando se poderia recusar o convite com segurança. Ela nunca conseguiu entender, ao pensar nisso posteriormente, como foi que começaram o passeio. Tudo de que conseguia se lembrar era que eles estavam correndo um do lado do outro e o Photon não parava de gritar, mais rápido, e Alice sentia que não podia ir mais rápido, apesar de não ter mais fôlego para dizer isso. Eles correram sobre o tampo da mesa e mergulharam em um dos átomos representados na superfície. Era um dos átomos de urânio, que cresceu quando eles foram ao seu encontro. A parte mais curiosa de toda a experiência, depois que eles entraram no átomo, era que as coisas que os rodeavam nunca mudavam de posição. Por mais que os dois corressem, eles não passavam à frente de nada. Alice notou que, ao seu redor, os elétrons e os contornos dos níveis que os continham pareciam estar ficando cada vez maiores enquanto corria. Está tudo crescendo mesmo ou eu estou encolhendo? Pensou a pobre Alice, toda confusa. Mais rápido, gritou o Photon. Mais rápido. Não tente falar. Alice achou que nunca mais poderia falar, ela estava ficando completamente sem fôlego e o Photon continuava gritando, mais rápido. Mais rápido, puxando-a consigo. Estamos chegando lá, Alice conseguiu finalmente perguntar. Chegando lá, o Photon repetiu. Nós já estamos aqui desde o começo e em nenhum outro lugar, mas não estamos suficientemente localizados, nem um pouco. Mais rápido. Eles correram por algum tempo em silêncio, indo cada vez mais rápido enquanto a paisagem que os cercava ia inchando, se estendendo para cima e para os lados até tudo que ela tinha visto antes estar grande demais para ser observado. Agora, gritou o Photon. Mais rápido, mais rápido. O seu momentum está agora quase tão grande para poder localizar você dentro do núcleo. Eles estavam indo tão rápido que pareciam de desfazer no ar, até que, de repente, quando Alice estava ficando exausta, pararam em frente a uma torre alta e escura que se erguia suavemente, estreitando-se em direção ao topo. Era uma longa e escura torre, totalmente lisa nos andares inferiores, mas, a uma determinada altura, no topo, Alice conseguiu ver que ela terminava numa confusão de pequenas torres, terraços e parapeitos. O efeito final, pensou Alice, era de uma atmosfera extremamente proibitiva. Aí está o Castelo Rutherford, o lar da família nuclear, disse o Photon virtual pesado. Notas. 1. Descobriu-se que os átomos contêm elétrons, negativos e leves. Mais tarde, descobriu-se também a existência dos núcleos, carregados positivamente. Isso sugeriu a possibilidade de que os átomos fossem versões em miniatura do sistema solar, com elétrons planetários girando em volta de um Sol nuclear. A ideia deu margem a fantasias em que os elétrons eram, de fato, versões em miniatura dos planetas, com pessoas minúsculas morando neles, e daí em diante, ad infinitum. Infelizmente para tais fantasias, o esquema, sistema solar, está claramente errado. O único motivo por que os planetas não caem diretamente para dentro do Sol é porque estão orbitando em volta dele. Há provas definitivas de que muitos elétrons não têm qualquer rotação em torno do núcleo. Segundo a física clássica, os elétrons que orbitam os núcleos deveriam irradiar energia, e seu movimento deveria diminuir e parar. Com algo pequeno como um átomo, isso aconteceria muito rapidamente, em menos de 1/1000 de segundo, e os átomos não colapsam dessa forma. O sistema solar, pelo contrário, está perdendo movimento, mas muito vagarosamente, numa escala de milhões de anos. 2. Por causa do princípio de Pauli, só é possível ter um elétron em cada estado. Como os elétrons se apresentam em versões spin para cima e spin para baixo, na prática isso multiplica por 2 o número de estados. Os elétrons entram nos estados atômicos porque, aí, tem energia mais baixa, e é regra geral que as coisas tendem a cair para níveis de energia mais baixa, como você pode descobrir segurando uma xícara sobre um chão de ladrilhos e soltando-a em seguida.
Todo átomo tem um grande número de níveis que podem abrigar elétrons. Na verdade, o número de estados é infinito, apesar de os mais altos serem muito próximos uns dos outros em termos energéticos. Um átomo continuará a atrair elétrons para seus níveis até obter o número correto para compensar a carga positiva de seu núcleo. Depois disso, o átomo não tem mais carga positiva em excesso para continuar a atrair elétrons. Quando um átomo atingiu sua capacidade total de elétrons, na maioria dos casos ele contém mais elétrons do que cabem nos estados de baixa energia. Alguns elétrons devem, então, estar acomodados nos estados de energia mais alta. 3. Observando-se a luz emitida por átomos de um só tipo, descobriu-se que o espectro criado não era uma gama uniforme de cores, como um arco-íris, e sim um conjunto de linhas estreitas, cada uma de uma cor distinta. Todos os tipos de átomo criam esses espectros de linha, que eram um completo mistério para a física clássica. O conjunto de níveis de energia para os elétrons é único para cada tipo de átomo. Quando os elétrons são transferidos de um nível para outro, eles emitem fótons que têm uma energia correspondente à diferença de energia entre os dois níveis. Porque a energia dos fótons é proporcional à frequência e à cor da luz, o espectro óptico dos átomos é tão distintivo como uma impressão digital. A explicação para a existência de um espectro de linhas foi o primeiro grande sucesso no desenvolvimento da física quântica. A teoria explicou as frequências das linhas já observadas e previu outros espectros que ainda não tinham sido vistos. Esses foram posteriormente descobertos e ficou demonstrado que a teoria quântica não podia ser facilmente desprezada. Alice ficou olhando as sombrias alturas do castelo Rutherford, que pairavam acima de sua cabeça. De onde veio isso? Ela perguntou a seu acompanhante. Como chegamos aqui, vindos do poço de potencial do átomo? Preciso lhe dizer que em nenhum momento nós estamos indo a algum lugar. Permanecemos estritamente nas vizinhanças do átomo, mas estamos agora mais ou menos localizados em seu centro. Na verdade, mais do que mais ou menos. O que você vê na sua frente é o fundo daquele mesmo poço de potencial. Não reconhece o mesmo objeto? Não, certamente que não, Alice respondeu com veemência. O poço de potencial era um poço, era um buraco que descia. Isto é uma torre que sobe. Muito diferente. Não é tão diferente quando se para pensar, respondeu o fóton. O núcleo gera um campo elétrico e esse mesmo núcleo fornece uma energia potencial negativa para todos os elétrons negativos que estejam nas proximidades. Quando você está acompanhada por tipos como os elétrons, você naturalmente vê o potencial como um buraco que desce. Partículas nucleares como os prótons são partículas carregadas positivamente o tempo todo. Por isso, se por acaso eles forem chegando sem avisar, verão que sua energia potencial está aumentando à medida em que se aproximam do núcleo. Isso faz com que eles mantenham uma boa e respeitosa distância, pois o campo elétrico funciona como uma barreira. É por esse motivo que ela se chama barreira de Coulomb. Os nucleons odeiam visitantes inesperados. Se você estiver metida com sujeitos do tipo deles, você verá o que eles veem, uma parede de potencial em volta do núcleo. Como vou entrar, então? Perguntou Alice. Não sei se vou conseguir passar por cima da parede. Tenho certeza de que ela vai ser bastante eficiente, fazendo com que eu mantenha uma respeitosa distância, disse, esperançosa. Ela não tinha certeza de que queria conhecer a família nuclear. A barreira de Coulomb está acionada apenas para manter longe aquelas partículas de carga positiva. Há outras que não têm carga nenhuma, e podem passar à vontade. Você não está carregada agora e por isso poderá passar pela entrada de partículas neutras. Ele apontou para uma passagem alta, na parte de baixo da muralha do castelo, que Alice não tinha percebido ainda. Sobre ela estava escrito: apenas para partículas neutras. No centro de todo átomo existe um minúsculo núcleo atômico. Esse núcleo contém a maior parte da massa de todo o átomo, apesar de seu diâmetro ser cerca de 100.000 vezes menor. Zero núcleo tem uma carga positiva que atrai os elétrons carregados negativamente e mantém o átomo unido.
Essa carga positiva, por outro lado, repele outras partículas carregadas positivamente e funciona como uma barreira em volta do núcleo, a barreira de Coulomb, protegendo-o de prótons e outros núcleos. Alice e seu acompanhante se aproximaram e bateram com força na porta. Como são as partículas nucleares? Alice perguntou, cautelosa. Elas são parecidas com os elétrons que nós conhecemos. Todos dizem que elas são maiores do que qualquer elétron e têm quase 2000 vezes mais massa. A resposta não ajudou a diminuir o nervosismo que Alice sentiu ao ouvir passos lentos e pesados se aproximando pelo lado de dentro da porta. Os passos foram chegando cada vez mais perto, e ela chegou a sentir o chão tremer a cada passo. Finalmente eles pararam, e a porta começou a se abrir devagar. Alice olhou para cima nervosamente para ver pela primeira vez esse monstro que a tinha conclamado. A porta se abriu por inteiro e ela continuava sem ver nada. Será que os núcleons eram invisíveis? Aqui estou, disse uma voz irritada, vindo da altura dos joelhos de Alice. Assustada, ela olhou para baixo e viu uma figurinha de pé, bem na frente dela. Não era muito diferente dos elétrons que ela tinha visto antes, a não ser pela aura de poder em volta dele e pelos óculos escuros, como os que seu acompanhante usava. Mas, lembrando-se de quanto tinha encolhido em seu caminho até o castelo Rutherford, Alice se deu conta de que essa figurinha era muito, mas muito menor do que os elétrons que ela tinha conhecido antes. Você não disse que os núcleons eram maiores do que os elétrons? Ela perguntou, virando-se indignada para encarar o fóton. Ela estava brava por ter sido enganada de tal forma. Bem, a maioria dos cidadãos bem informados concorda que eles são de fato maiores, e tenho certeza de que você não quer pôr minha palavra em dúvida por um motivo tão pequeno. É claro que os núcleons são muito mais pesados do que os elétrons e por isso tendem a ser muito mais localizados. Por serem 2000 vezes mais pesados, eles naturalmente têm 2000 vezes mais energia de massa de repouso, e é amplamente aceito que eles estão cerca de 2000 vezes mais localizados, mesmo quando têm a mesma energia de um cara do tipo elétron. Isso quer dizer que eles conseguem ocupar menos espaço e então podem parecer menores do que os elétrons, mas a opinião dos bem informados é que eles são maiores, na verdade. Em comparação com os cidadãos do núcleo, os elétrons atômicos têm uma energia e um momentum muito baixos, e não são nem um pouco bem localizados. Eles formam consideráveis nuvens de elétrons que pairam pela vizinhança do núcleo e são realmente muito grandes. Elas se espalham por um volume centenas de milhares de vezes maior do que o do núcleo. Olhando em volta, Alice viu enormes nuvens cinzentas que o cercavam, nuvens que se espalhavam até onde a vista alcançava. Era estranho pensar que lá estavam os elétrons que ela tinha visto tantas vezes antes, mas agora do ponto de vista de uma escala muito mais compacta. O nêutron que veio recebê-la, pois era isso que ele era, estava ficando impaciente. Não fique aí parada, seja lá quem for, reclamou ele. Chegue mais perto para que eu possa identificá-la. Então ele não consegue nos ver, percebeu Alice. Acho que ele é cego. Todos os nêutrons são assim, como confirmara a maioria das pessoas, respondeu seu acompanhante. Tipos como ele não têm quase nenhuma interação com fótons, não tendo nenhuma carga elétrica própria. Nêutrons são cidadãos que não têm interação de longo alcance, só se dispondo a interações de curtíssimo alcance. Partículas desse tipo não reconhecem outras até que estejam perto o bastante para tocá-las. Eles se aproximaram do nêutron até esbarrarem nele. Ah, aí está você, ele disse. Entre e deixe que eu fecho a porta. É muito mais agradável do lado de dentro. Ele ignorou o fóton, de quem ainda não havia se dado conta. Alice observou com interesse que o fóton simplesmente sumiu nas fortificações do castelo, que eram, afinal de contas, compostas por fótons virtuais emitidos pela carga do núcleo. Alice seguiu o nêutron para dentro do castelo, enquanto ele ia tateando por um corredor de pedra. A passagem parecia muito estreita, mas ia se alargando à medida em que eles iam se aproximando, criando espaço suficiente para eles passarem.
Alice achou tudo isso muito assustador, mas nunca tinha certeza suficiente do que estava acontecendo para fazer qualquer comentário. Agora que ela o conhecia, o núcleo que ela estava seguindo não parecia tão ameaçador quanto a princípio. Impaciente, sim, mas sinistro, de jeito nenhum. Ele fazia Alice se lembrar de um tio distante que ela tinha. Juntos, eles adentraram uma câmara central de pedra nua com teto abobadado. As paredes se erguiam abruptamente e sumiam nas sombras que vinham de cima. Em toda a volta da construção havia aberturas em arco, levando a vários níveis superiores, lembrando vagamente os níveis de energia dos elétrons que Alice tinha visto no átomo lá fora. Toda a área do térreo parecia estar coberta por partículas e Alice percebeu que, quando ela e seu acompanhante entraram, as pesadas paredes de pedra se afastaram um pouco para criar exatamente o espaço que faltava para acomodar os novos ocupantes. Desta vez, ela tinha certeza do que tinha visto e fez um comentário sobre o movimento. Isso é um efeito do campo autoconsistente do castelo, foi a resposta. Assim como os elétrons e todas as outras partículas, nós, núcleons, temos que ocupar estados quânticos, e os estados disponíveis aqui são controlados pelo poço de potencial local. No caso dos elétrons no átomo, o poço de potencial é fornecido por nós. Os estados eletrônicos são fixados pelo potencial elétrico e nós controlamos esse potencial. O átomo é nosso território e a energia potencial dos elétrons em seu interior é controlada pela distância entre eles e a carga elétrica positiva dos prótons no núcleo central. Por meio do potencial elétrico produzido por essa carga, nós, no núcleo, controlamos os estados dos elétrons, e os elétrons devem se adequar a esses estados da melhor maneira possível. Em nosso caso a situação é diferente. Nós mesmos fornecemos o potencial para nossos próprios estados nucleares. Se vocês fornecem o potencial em ambos os casos, isso com certeza faz com que os dois casos sejam o mesmo, protestou Alice. Não, isso faz dos dois casos coisas muito diferentes. Veja bem, no átomo, o potencial é fornecido principalmente pelo núcleo, e é por isso que o núcleo controla os estados apesar dos núcleons em si não fazerem uso deles. O potencial controla os estados que dão a distribuição de probabilidades para os elétrons, mas os elétrons que os utilizam têm pouco efeito sobre o potencial. O potencial atômico é mais ou menos o mesmo, não sendo muito afetado pela localização dos elétrons. Para o núcleo, por outro lado, o potencial onde estamos agora é produzido pelo esforço coletivo de todos os núcleons presentes. Nosso sistema é bastante democrático para nós mesmos, apesar de governarmos os elétrons autoritariamente. Nosso potencial coletivo fixa os estados que estão disponíveis para que nós os ocupemos e, por isso, controla nossa distribuição de probabilidades. Essa distribuição subsequentemente controla o potencial, assim como eu disse no começo. É um ciclo vicioso, como se deve esperar da família nuclear, e você pode ver que os estados habitados por nós serão naturalmente alterados conforme muda a distribuição dos núcleons. A carga elétrica que produz o potencial nuclear é a mesma que a do potencial que segura os elétrons? Perguntou Alice, que achava que deveria entender isso com clareza. Não, na verdade, é o oposto. A carga elétrica no núcleo está toda contida nos prótons. É bem possível que você veja uns prótons por ali. Ele acenam na direção de umas partículas que estavam próximas. Alice olhou e viu mais nêutrons, que eram iguaizinhos ao seu acompanhante. Espalhados entre eles havia umas partículas com aparência distintamente mais segura e firme. Enquanto o nêutron parecia ligeiramente irritável, esses pareciam mal conter a sua fúria. Todos os prótons têm carga positiva, e partículas com a mesma carga repelem-se mutuamente. Prótons estão sempre perdendo a paciência uns com os outros e ameaçando ir embora e largar tudo. É muito difícil mantê-los unidos, disso eu tenho certeza. Os elétrons não têm o mesmo problema. Achei que deveriam. Se todos eles têm o mesmo tipo de carga negativa, quaisquer dois deles que se aproximassem um do outro deveriam ser repelidos. Isso é bem verdade, eles se repelem mutuamente.
Contudo, você deve ter percebido que os elétrons estão relativamente espalhados e dispersos, e suas cargas estão bem separadas. Por isso, a repulsão entre eles é bem fraca. A força de atração da carga positiva concentrada no núcleo consegue mantê-los em ordem. Os prótons no núcleo estão espremidos uns contra os outros, e por isso a força de repulsão entre eles é muito grande. As forças elétricas ameaçam destruir o núcleo. Ver nota 1 no final do capítulo. Nesse caso, o que é que os mantém juntos? Perguntou Alice, com sensatez. Isso é o resultado de uma força completamente diferente, uma força forte. Na verdade, ela é chamada de a interação nuclear forte. A interação nuclear forte é muito poderosa. Ela é capaz de superar a repulsão elétrica destrutiva do interior do núcleo, mesmo não causando efeitos óbvios do lado de fora. É uma força de curto alcance. Dentro do núcleo, as forças nucleares são dominantes, mas, do lado de fora, é quase impossível percebê-las. Tudo o que se vê é o campo elétrico gerado pelas cargas positivas dos prótons. Nós, os nucleons, nos agarramos aos nossos vizinhos próximos quando eles estão dentro do nosso alcance, mas não estamos realmente conscientes dos outros, mais afastados e espalhados pela multidão, e temos muito pouco efeito sobre eles. Desde que tinha entrado no salão central do castelo, Alice se sentia desconfortável. De repente, ela sentiu um arrepio e percebeu que havia algo naquele aposento que não estava ali antes. Ela olhou em volta e não viu nada. Ela então olhou para o teto. Mal conseguiu ver um lado enorme de alguma coisa arredondada que atravessou as sombras do espaço acima de sua cabeça. Obviamente, era uma parte de algum objeto muito maior, de aparência vaga e tênue como um fantasma e que atravessava as paredes como se elas não existissem. Alice deixou transparecer o susto e teve que explicar o que estava vendo ao nêutron, que, é claro, não conseguia ver nada. Ah, deve ser um elétron, ele disse. Eles preenchem todo o volume do átomo, o que significa que passam através do núcleo ou de qualquer outra coisa. Os elétrons não são afetados pela interação forte, e por isso nem sabem que estamos aqui. O núcleo é uma pequena parte do volume ocupado por elétrons, por isso nós quase não os vemos por aqui. Na verdade, não os vemos nunca, mas você sabe o que quero dizer. Então a interação forte não é causada pelos fótons? Alice perguntou. Tinham dito a ela que a troca de fótons é o que mantém os átomos unidos, mas ela tinha entendido que isso se dava pela interação entre as cargas elétricas, e deduziu que aquilo era algo completamente diferente. Você está certa, não tem nada a ver com fótons. A interação é causada por troca de partículas, assim como todas as interações, mas envolve um tipo diferente de partículas. A interação forte na verdade é causada pela troca de muitas partículas diferentes, sendo que a mais evidente delas é chamada pion. Os pions são bósons e não poderiam ser outra coisa, pois são criados e destruídos durante o processo de troca. Pions têm uma massa muito maior do que a dos fótons. Na verdade, fótons não têm massa nenhuma, o que torna sua criação bem barata, em termos de energia. A massa dos pions é cerca de 300 vezes maior do que a de um elétron. Eles podem ser criados por meio de uma flutuação de energia, como permite a relação de Heisenberg, mas a flutuação precisa ser bem grande para fornecer a energia da massa de repouso do pion e, por isso, não dura muito. Com o tempo de que dispõem, os pions não conseguem se distanciar de sua fonte, portanto, só podem ser trocados por partículas que estejam próximas, quase se tocando, na verdade. A interação forte é, consequentemente, de alcance muito curto. Nessa hora, iniciou-se um tumulto. 2 prótons tinham discutido violentamente e ameaçavam sair em disparada em direções opostas. Nêutrons acorreram para manter os 2 opositores bem separados, diluindo a força da repulsão entre eles. Ao mesmo tempo em que os nêutrons se aglomeravam entre os prótons para deixá-los mais separados, também se agarravam firmemente a eles para mantê-los dentro do núcleo. Está vendo como nós, nêutrons, somos necessários para manter o núcleo unido. Especialmente os grandes núcleos, observou um dos nêutrons.
Dentro de um núcleo, todos os prótons se repelem mutuamente, não apenas aqueles que estão mais próximos, como é o caso com a interação forte. A repulsão acompanha a quantidade de prótons dentro do núcleo. Isso significa que os núcleos pesados, que têm um grande número de prótons, precisam proporcionalmente de mais nêutrons para mantê-los bem separados uns dos outros e impedir que a força de repulsão ultrapasse a força de atração exercida por seus vizinhos. A família dos núcleons vem de dois clãs distintos, os prótons e os nêutrons. A linhagem exibida naquela parede mostra como eles se combinam. Ele indicou um grande diagrama pendurado na parede, entre vários outros símbolos e motivos decorativos de heráldica. O diagrama mostrava um imenso e fantasioso desenho de um próton e um nêutron em seus cantos superiores. Mais para baixo e ao centro, estavam listados todos os diferentes núcleos em que a família estava envolvida. Alice percebeu que eles estavam identificados com os mesmos dizeres que ela tinha visto identificando os diferentes átomos na Marina Mendeleev. Examinando melhor, ela viu que estas marcações eram ligeiramente diferentes, havia mais um número atribuído a cada um deles. Os núcleos estavam marcados como um H1, 2Ri4, 3Li7 e assim por diante. Do próton e do nêutron originais, no topo do diagrama, linhas foram desenhadas ligando-os aos vários núcleos listados. Havia uma linha do próton para o núcleo 1H1, e nenhuma linha ligando este ao nêutron. Para o núcleo 2Ri4 havia duas linhas vindo do próton e duas vindo do nêutron. Daí em diante, muitos núcleos tinham quase a mesma quantidade de linhas vindas do próton e do nêutron. Olhando em direção à parte de baixo do desenho, Alice viu que cada núcleo descrito tinha muito mais linhas vindas do nêutron do que do próton. Este diagrama mostra como os diferentes núcleos são ocupados pelos dois clãs de núcleons distintos. O primeiro número lhe diz a quantidade de prótons envolvidos. Esse número é também a quantidade de elétrons, que podem ser controlados e, assim, decidem o comportamento químico do átomo. O segundo número dá o total de núcleons que habitam um determinado núcleo. Núcleos mais leves têm o mesmo número de prótons e nêutrons. Um átomo de carbono, por exemplo, possui 6 prótons e 6 nêutrons. A repulsão produzida por 6 prótons, cada um deles repelido por todos os outros 5 prótons, ainda não é grande o bastante para superar a atração causada pela interação forte. Por outro lado, aqui em nosso núcleo de urânio, nós temos 92 prótons. A força de repulsão entre todos os diferentes pares de prótons é muito grande, por isso precisamos de um número relativamente grande de nêutrons para manter os prótons separados e diluir sua repulsão elétrica. Em nosso núcleo temos ao todo 143 nêutrons. O número de nêutrons não precisa ser exatamente o mesmo em todo o núcleo de urânio. Para cada elemento, o número de prótons é sempre o mesmo, já que é isso que estabelece o número de elétrons e o comportamento químico do átomo, mas o número de nêutrons não tem muita influência na química do átomo e pode variar ligeiramente de um núcleo para outro. Núcleos de um elemento com diferentes quantidades de nêutrons são chamados de isótopos. Nós temos 143 nêutrons neste núcleo, como eu já disse, mas muitos núcleos de urânio têm 146, o que os torna um pouco mais estáveis. Já ouvi falar de estabilidade antes, disse Alice. Eu achava que átomos eram totalmente invariáveis e que, apesar de participarem de diferentes compostos, os átomos em si durassem para sempre. Não é bem assim. As paredes da barreira nuclear potencial servem para nos manter no lado de dentro, assim como a barreira de Coulomb mantém outros prótons fora. De vez em quando, porém, a penetração, e o núcleo sofre alguma alteração. Funciona dos dois jeitos, partículas de fora do núcleo podem querer entrar, ou um dos nossos pode querer fugir. A razão pela qual prótons e nêutrons permanecem no núcleo é a mesma que mantém os elétrons no átomo, é porque eles precisam de menos energia onde estão, do que se estivessem do lado de fora. A diferença no valor de energia que eles teriam se estivessem fora do núcleo é chamada de energia de ligação nuclear.
Existem níveis de energia para núcleons dentro do núcleo, assim como existem níveis para os elétrons dentro do átomo e, porque nêutrons não são idênticos a prótons, esses níveis podem ser ocupados por nêutrons e prótons independentemente. Sendo o processo de preenchimento de níveis o mesmo para nêutrons e prótons, núcleos estáveis tendem a ter quantidades iguais das duas partículas. Para núcleos mais pesados, com um número maior de prótons, a proporção de nêutrons é maior, como eu já expliquei. Para todos os núcleos há uma razão entre prótons e nêutrons que resulta no átomo mais estável. Um excesso de qualquer um dos dois tipos criará uma tendência à instabilidade e a algum tipo de decaimento. Sou forçado a admitir que, no urânio, a repulsão entre os prótons é tão grande que o núcleo mal consegue manter sua estabilidade no melhor dos casos. Qualquer quebra no equilíbrio entre prótons e nêutrons poderia ser desastrosa. De repente, uma sirene soou e uma voz estridente ecoou pelo salão. Alerta, alerta! Código Alfa. Há uma tentativa de fuga em andamento. Alice olhou em volta para ver se descobria a causa de tanto alarme. Tudo parecia como antes. Havia um movimento considerável entre os núcleons reunidos, mas eles, assim como outras partículas que ela tinha conhecido, estavam sempre agitados, e isso não era nenhuma novidade. Olhando com atenção, ela percebeu que um pequeno grupo de partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, estava andando no meio da multidão, e que eles se agarravam firmemente uns aos outros. Eles corriam em direção à parede, se chocavam contra ela e depois corriam em direção oposta para colidir com a outra parede. Alice lembrou da pessoa que ela tinha visto tentando atravessar a porta trancada, logo que chegou ao país do Quantum. Em núcleos maiores, onde há muitos núcleons, a repulsão entre os prótons se torna proporcionalmente mais forte e o núcleo pode se tornar instável. Eles podem sofrer um decaimento radioativo, em que o núcleo emite uma partícula, um aglomerado em que se espremem 2 nêutrons e 2 prótons que conseguem atravessar a barreira de Coulomb. Os nêutrons também sofrem decaimento p-beta, em que um elétron é criado dentro do núcleo e imediatamente escapa, porque os elétrons não são afetados pela interação forte. Núcleos também podem emitir raios Y, gama que são apenas fótons de alta energia. Comentou sobre isso com seu acompanhante, e ele respondeu: o que você está descrevendo é o agrupamento que forma uma partícula alfa. Uma partícula alfa é um grupo de 2 prótons e 2 nêutrons que se unem tão firmemente, que se comportam como se fosse um só partícula. Por conter 2 prótons, a partícula alfa é repelida pela carga positiva total dos prótons e agora está tentando escapar, mas é impedida pela parede que cerca o núcleo. Eles estão tentando fazer um túnel para o lado de fora. Estão tentando fugir através da penetração de barreiras. Mais cedo ou mais tarde vão conseguir, é claro. Quanto tempo deve levar até que consigam? Perguntou Alice, curiosa. Alguns milhares de anos, eu diria. Não acha que é um pouco precipitado soar o alarme agora? Questionou Alice. Me parece que há tempo bastante para lidar com essa fuga sem precisar entrar em pânico. Mas nós não podemos contar com isso. Provavelmente eles levarão milhares de anos para escapar, mas é possível que consigam sair a qualquer momento. Não há como ter certeza, é tudo uma questão de probabilidade. Então, todos que fogem do núcleo utilizam a penetração de barreiras? Alice perguntou.